no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, porque dele toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Vai te usar, papai. Agir no Senhor, papai. E impedirá o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. O Senhor é nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Fala, amada igreja, na santa paz do Senhor, amém? Amém. Amados irmãos, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. E já quero agradecer a Deus pela vida da pastora Janete, a vida do pastor Stuart, de toda a sua família, o corpo de obreiro, cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Amém. A vida do meu pastor e amiga Edefer Oliveira. Amém. A vida de cada um, amados irmãos. Sem perda de tempo, amados irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz. É uma exortação, amados irmãos, para todo um cristão que quer chegar no céu, para todo cristão que quer vencer neste mundo, para todos os cristãos que quer seguir os passos de Cristo. E só tem uma maneira, e a maneira é essa, uma ordenança que Deus deu ao profeta Abacuque, que o próprio Paulo também vem pegar e vem trazer como se uma base de estrutura, e na verdade ele pregou muito sobre esse significado. Aí sem perca de tempo, vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Vira o seu irmão e fala: Glória a Deus. mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Pode estar sentado dando uma linda salva de palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, carta aos Hebreus, né? Paulo me dá um exemplo do sacrifício de Cristo definitivo. Hoje é um culto de Santa Ceia. Mas quando nós voltamos, amados irmãos, naquela noite, quando Jesus estava perto de ser entregue, né, para os magistrados das sinagogas, perto da sua crucificação, Jesus vem reunir com seus discípulos e vem dar um exemplo similar a esse. Por que você fala isso? Assim como o pastor Edevan mencionou em João 14, nós vamos ver que Jesus reunido ali com seus discípulos, perto da sua hora partida, Jesus olhando para eles e vendo todos com um rosto contritado, porque ele sabia que estava chegando a sua hora. Mas assim como nós vemos que vivemos pela fé, ele vem dar uma exortação aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, a caminhada é longa, há muitos momentos vocês sofrerão, padecerão, alguns quando verem vão achar que vos matarem, estarão fazendo um serviço a Deus, vão ser entregues às sinagogas, vão sofrer e padecer muito. O mundo se alegrará e vós se entristecereis. Mas outra vez eu vos digo que depois disso, assim como a mulher está perto de dar à luz, no momento de tristeza, pelas dores, mas depois, quando nasce o filho, ela recebe a Glória a Deus. Quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós vamos navegar um pouco mais. Quando Jesus está perto da sua partida, ele vem dizer aos discípulos: olha, creiam em Deus em todo momento. Mas ele vai dizer também: não se apartem de mim. Porque quando nós olhamos para este mundo, nós vemos cada vez mais caminhando para a destruição. Quando nós olhamos para este mundo, cada vez mais vendo as pessoas se perder. Mas aí você me diz: irmão, eu tenho fé em Deus, mas a minha vida não muda.
Mas a questão, amados irmãos, que muitos acham que é só eu ter fé em Deus. Mas para mim ter fé em Deus, preciso andar com algo além da fé. E o que é? Obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Mais Deus ordenou aos discípulos: olha, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e ele será amado pelo meu Pai, e viremos a ele e faremos nele morada. Porque os dias são maus, mas a vitória do cristão ainda é pela fé no Senhor. Jesus sabia: olha, eu estou indo neste momento, eu vou para o Pai, vocês vão se sentir sozinhos e abandonados, mas eu não vou vos deixar só. Eu vou, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O meu tempo está terminando, mas os de vocês estão começando. Mas para isso acontecer, vocês precisam fazer uma coisa. E o que é? Creiam em Deus, creiam também em mim. Glória a Deus. Eu vou lá na carta de Abacuque, no capítulo 1, eu fico imaginando isso, amados irmãos. É o que acontece muitas das vezes conosco, porque nós olhamos a injustiça crescendo, nós vemos cada vez mais, até as próprias pessoas que se dizem cristão, a sua conduta não diz nada que é cristão, porque o verdadeiro cristão, aquele que vive pela fé, aquele que aceitou Jesus, você vê a conduta mudando. Glória a Por Deus. isso que eu falo, não adianta eu chegar e dizer que eu tenho fé em Deus, mas se as minhas condutas, as minhas ações se manifestarem Cristo na minha vida, Glória a Deus. Glória a Deus. xingando, maldizendo o meu irmão, ou será que eu Glória a ando Deus. abençoando e deixando ele nas mãos de Deus? Porque muitas das vezes nós queremos agir como nós queremos, e ser cristão não é isso, é eu entender que eu tenho um Pai. Glória a Ah, Deus. irmão, Jesus tinha fé, mas ele foi para a cruz do Calvário. Ah, minha vida não muda, cada vez mais eu busco a Deus e parece que nada sai do lugar. Pessoas me amaldiçoam, apunhalam pela costa, mas você ainda está focado. Jesus sabia que isso aconteceria com os discípulos. Assim mesmo, quando ele estava olhando para ele mesmo, porque ele ficou preocupado com os discípulos em voltar, porque ele sabia que assim feriria o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele mesmo disse quando estava perto, os soldados vieram prender ele, olhando para os discípulos, ele disse: olha, deixai-vos eles ir, porque está escrito: ferirá o pastor e as ovelhas vos dispersarão. E naquele momento, amados irmãos, no seu momento de angústia, e naquele momento todo mundo abandonou Jesus. Até as pessoas que se dizia Pedro falando: mestre, por te darei minha vida. E no primeiro momento de dificuldade começou a amaldiçoar. E você imagina como que ficou o coração do Senhor? Como tem ficado o seu coração? Mas Jesus sabia que não era o homem, mas era o Pai. O segredo é: qualquer um pode me abandonar, mas o Pai não me abandona. É o segredo da fé. A fé é eu entender que é confiança. Por que ele fala? O justo pela fé viverá. É eu entender que a fé é eu confiar naquilo que eu não vejo. É eu confiar de maneira excepcional. E ele vem dizer, Abacuque começa a questionar com Deus, olhando: Senhor, olha, até quando vai continuar desse jeito? Até quando eu vou clamar violência, injustiça? Olha o povo cada vez mais se desesperando, cada vez mais a idolatria aumentando, cada vez mais o povo se afastando do Senhor, cada vez mais o mal crescendo, os maus cada vez mais prosperando em seus caminhos, cada vez mais a iniquidade, todos olham para eles e parece que não há injustiça, parece que não há justiça contra a vida deles, porque nós só vemos eles crescendo e cada vez mais os seus justos, o seu povo padecendo. E ele vem questionar com Deus. Mas sabe uma coisa que eu aprendo? Qual que foi o segredo dele? Ele foi quem resolve o problema. E muitas das vezes a nossa vida não muda porque a gente corre, fica correndo igual barata toda por um canto, em vez de buscar quem resolve o problema. Porque assim como ele, eu me lembro daquele dia, como a pastora Janete falou, eu estava desanimado mediante a última congregação que eu estava. Mas mesmo assim, o segredo de eu continuar em pé, não foi porque eu sou melhor ou que eu sou... Não, mais do que os irmãos, não, todos nós somos iguais. Todos nós lutamos para nos permanecer em pé. Mas para nós alcançarmos aquilo que o Senhor nos prometeu, a gente tem que lutar para permanecer de pé e não olhar do um para o outro, mas continuar focado no alto. Quando Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Jesus está falando: olha, não olha para as dificuldades que vocês vão enfrentar, mas continue olhando para mim. Não se turbe o vosso coração,
mas crente em Deus. Mas creia também em mim. Olha, a promessa está de pé, eu estou indo embora. Isso não é advertência só para os apóstolos, mas é para todos nós. E Abacuque questionando com Deus, mas Senhor, até quando? E quando Deus anuncia que Ele permitiria os babilônios virem trazer juízo sobre a terra, sobre o povo dele, ele começou a questionar, será que Deus é justo? Cadê a sua justiça neste momento? Mas muitas das vezes a gente quer entender a maneira que Deus age na minha e na sua vida. Como foi falado, Deus usa os meios para nos ensinar. Porque muitas das vezes a gente só quer que Deus faz, mas muitas das vezes a gente não faz. Muitas das vezes a gente só quer que Deus faz, mas o segredo para alcançar é dar um passo. Para Deus fazer, eu preciso dar um passo, aí entra a fé. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver que Jesus sempre admirou a fé dos que o buscavam. Sempre admirou. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo grande como nós queremos. Mas não é assim. Porque eu entendo que pela fé é eu entender que Ele está no controle da minha vida. É a confiança no Senhor. Jesus, quando Ele fala, glória a Deus! Não se entrega às advertências que vocês vão enfrentar. Não se entrega às circunstâncias, às adversidades, tempestades, o que for de mal que vocês forem enfrentar. Mas não deixe o seu coração turbar, não tire o seu coração de mim. Porque eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Toda vara que está em mim não dá fruto, o Pai gosta. Mas todo aquele que está em mim, o Pai lapida, o Pai poda. Para quê? Para que venha dar mais frutos. Porque se vocês estão em mim, permaneçam em mim. Porque eu sou a videira verdadeira e sem mim vocês não podem fazer nada. Abacuque vem dizer a Deus, mas Senhor, até quando? E Deus vem dizer para ele, olha, porventura aquele que faz o mal vai ficar sem. Aquele que traqueia muitas nações não vai ficar sem castigo. Muitas das vezes a gente olha pelo mal dos outros. E se você for olhar para o mal dos outros, você vai querer fazer a mesma coisa. Mas quando nós olhamos para o Senhor e deixamos cada um, porque irmãos, cada um de nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E o que você vai dizer para Ele quando Ele te dá a certeza? Porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, pois a sua confiança. Glória a Deus! Jeremias capítulo 17, versículo 17. E Efésios 2, versículo 8 vai dizer, porque nós somos salvos mediante a essa graça. E isso é pela fé, um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se vangloria. Não é pelas obras, mas quando eu estou pela fé em Deus, deixo o amor de Deus reinar no meu coração, é automático as boas obras. Isso que ele vem dizer, não é por obras, porque não adianta eu só acreditar que existe um Deus e fazer a maneira que eu quero. Não. Mas é a maneira que Ele quer. Glória a Deus! É a maneira que Ele direciona sobre a minha vida. E eu questionando, assim como Abacuque, buscando a resposta do Senhor. E na verdade, aquele dia, Marcos, ele estava bem desanimado. Mas assim eu falei, Senhor, Deus já tinha mostrado algo. Deus já tinha me revelado na palavra. Já tinha me revelado em sonhos. Aí a gente sempre fica meio com dúvida, porque o medo bate na porta do nosso coração. O diabo usa o medo, por quê? Para nos parar, para nos impedir de avançar, para nos impedir de caminhar. É onde ele tem feito muitos cristãos perderem a bênção, perderem a força, a fé, porque tem deixado o medo reinar no nosso coração. E naquele momento, buscando a prova, eu falei, Senhor, se é tu mesmo, eu quero que o Senhor faça uma prova comigo. E fui. E quando eu fui, no momento que foi, fiquei de um canto procurando a resposta, no outro, até que encontrei a pastora Genete, encontrei o pastor Lebrando, e naquele momento eles oraram comigo e fui embora. E naquele momento, quando eu estava descendo do monte, eu encontrei a resposta que eu tinha buscado de Deus. E foi o que aconteceu com ele. E ele disse, Deus tem respondido a Abacuque, olha, escreve, a visão é para o tempo determinado, escreve, para que até aquele que passa correndo veja. Porque ela não vai demorar, mas vai acontecer. E ainda que demore, não dúvida, porque o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus! A linha de raciocínio, Paulo guardou isso para ele. Porque como é que o cristão vence as lutas? Pela fé. Como é que o cristão persevera? Pela fé. Como é que o cristão vai pegar no céu? Pela fé. Glória a Deus! Confiar em algo ou alguém. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11:1. E quando nós olhamos para isso, Paulo vem também se alegrar com o sacrifício do povo e vem fazer lembrar,
sofreram, perderam os bens, mas vocês se alegraram, vocês não levaram em conta isso, porque vocês sabem que vocês têm uma recompensa maior no céu. Glória a Onde Deus. Onde? Ninguém rouba, ninguém toma. Mas quando ele fala isso, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, eu não me agradarei dele, Deus está falando o quê? Não volte para trás. Muitas das vezes você tem focado no problema, e se você focar só no problema, você não vai ver a solução. Se você focar só no que você está vivendo hoje, você não vai ver o melhor que Deus tem para amanhã. A tempestade pode se levantar na minha e na sua vida, atingir a nossa casa, a nossa família. Mas como que nós vencemos? Pela fé. Você crê que você tem uma promessa de Deus? Você está aqui esta noite é por algo que você veio buscar, eu não sei Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei. Na verdade, irmãos, ninguém sabe o que nós fazemos, mas é só Deus. Você pode aprontar o que for, mas o que você tem que entender uma coisa, que nada vai escapar dos olhos de Deus. Então, nesse momento, é você e Deus, e é com ele que você vai prestar conta. Então, não adianta aí entrar a fé, porque a fé é eu entender, a fé é a maneira de eu me aproximar de Deus. Lembra quando aquele centurião, homem de autoridade, chegou diante de Jesus? Ele chegou em Jesus porque ele acreditava que Jesus podia Glória usar. a Deus. Você está aqui esta noite porque você crê que Deus pode fazer algo na sua vida. Você crê que Deus, eu não sei o que você veio buscar, mas você crê que Deus é poderoso para você. Ela foi persistindo em Jesus. E por mais que em alguns momentos ela desanimou com as respostas de Jesus, ela começa, eu não posso. Porque é só o Senhor que pode fazer. Os meninos, né? Os cãezinhos comem também da migalha que cai da mesa. Senhor, apenas esse pouquinho que o Senhor me der, eu quero para mim. E qual é esse pouquinho? O pão, palavra de Deus. Porque, irmão, não se resume só a isso. Você acha que Jesus falou para a gente só continuar nisso daqui? Como que está a minha conduta diante dele? Será que eu estou tendo uma testemunha de Jesus nessa terra? Jesus nos diz, olha, em João 8:12, ele vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue de maneira nenhuma estará em trevas, mas será a luz da vida. Mas em Mateus 5, versículo 13, 14, a seguir ele vai dizer o seguinte: olha, vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Porque ele está dizendo o quê? Não se corrompa pelo fermento dos fariseus. Não se deixe contaminar pelo fermento do mundo. Mas vocês são sal que bebe o lugar. Uma das coisas, mais irmãos, teve dia que eu passei por algo que trouxe grande tristeza no meu coração. Não posso ser hipócrita e falar, eu sou perfeito, não, todos nós temos os nossos momentos. A nossa vida é como uma montanha russa, há momentos que nós estamos lá em cima, mas também há momentos que nós estamos lá embaixo. Você está despedaçado, o coração quebrantado. E parece que tudo que você faz não flui. Parece que tudo que você está fazendo não produz. Mas naquele momento, eu comecei a questionar com Deus e Deus ministrando no meu espírito. Olha, você faz o bem, e parece que você só recebe o mal. E naquele momento, está questionando com Deus e Deus ministrando no meu coração e falando o seguinte: olha para Jesus. Jesus andava em tudo quanto era lugar. Os fariseus e publicanos olhavam para ele: tu comes com pecadores, injuriados, você come com pessoas impuras dessa terra. Mas Jesus andava lá e temperava o lugar. Glória a Jesus não Deus. se deixava influenciar, mas ele levava a mudança ao lugar. E como ele levava a mudança? Anunciando a palavra, o evangelho das boas novas da salvação. Esse momento pode parecer que é o fim, mas usa o que você tem. E o que você fez esta noite para ofertar ao Senhor? Irmão, não trouxe dinheiro não, naquele momento, né? Todos nós temos esse momento. Mas sabe o que ele nos diz? Usa o que você tem. O que Davi falou para o Golias? Tu vem cá, eu não tenho nada. Tu vem cá com espada, escudo e lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Então, por quê? Deus. Você pode vir com o que for, mas eu vou com o meu Senhor. Glória a Não Deus. sou eu que me dá a vitória, mas é Ele que vai me dar a vitória. E o que você pensa que é bem, que eu serei derrotado, você será derrotado. Eita, E quando nós olhamos para isso, amados irmãos, Daniel, Senhor, não posso, não vou deixar o meu Deus. Se ele ficar 30 dias, não importa o que vai acontecer comigo, mas a minha vida está nas mãos dele. Confiar em Deus é independente da situação que eu enfrentar. Muitas das vezes a gente abre a Bíblia em Romanos
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que entender que, independente do que vir, é Ele que está no controle da minha vida. A gente não entende. Naquele momento, você acha que os discípulos entenderam? Jesus falou, olha, um pouco de tempo vocês vão me ver, depois vocês não vão me ver mais, mas eu vou voltar. E naquele momento, o que ele estava dizendo, olha, esse é só um momento. O meu momento aqui está terminando, mas o de vocês está começando. Por mais que vocês estão pensando que eu estou indo embora, mas eu vou voltar outra vez. Agora é a vez de vocês. E é o que vocês precisam fazer. Só permaneçam em mim. Porque sem mim nada poderia. Glória a Deus. Eu vou. Estou indo preparar o lugar. Mas eu vou voltar. E o que ele vem dizer, olha, é chegada a hora e agora é que vocês vão me abandonar. Vocês todos vão correr para suas casas de volta. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para o quê? Para que em mim vocês tenham Pai. Porque no mundo vocês sofrerão e terão tribulação. Mas creio em uma coisa. Eu venci o mundo. E sabemos que todo nascido de Deus vence o mundo. E como nós vencemos o mundo? A nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque nós sabemos que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Que assim como foi o momento de Jesus, o seu é o momento também. Porque aquilo que Deus tem para mim, ninguém pode roubar. Não adianta eu querer ficar olhando para o outro. Deixa ele com Deus, mas o que eu tenho que me perguntar é como eu estou com o meu Senhor? Porque Ele é a videira. Será que eu sou um ramo que está dando fruto? Será que eu sou um ramo? Porque muitas das vezes a gente não quer que Deus faz. Mas para Deus fazer, eu preciso dar um passo de fé. Lembra de Moisés? O que Moisés tinha? Um cajado. E ó, tocou nas águas, o mar se abriu. E olha Josué e a arca da aliança. Na hora que os sacerdotes levitas entraram na água, um passo de fé. Agora eu te pergunto, eles tinham a arca, mas se eles não tivessem obedecido e entrado na água, o rio não teria aberto? Eles iam tocar a capa de Deus. Mas o que você quer dizer com isso, irmão? Use o que Deus te deu. E o que é que Deus me deu, irmão? A fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Porque nós somos salvos pela graça, então tem que entender. Por mim, é impossível eu ser salvo, é impossível eu ser justificado diante de Deus. Posso fazer o que for, mas se não for por Cristo Jesus, não tem como eu ser justificado diante de Deus. Por isso que entra a fé, e Paulo diz, olha, sabemos que sendo foi justificado em Cristo, temos paz com Deus. E não somente essa graça, mas nós temos acesso livre, mediante nos gloriamos na glória de Deus. E não somente isso, nas tribulações, a tribulação gera paciência, a paciência é experiência, e a experiência é a esperança, o qual, renovado em nossos corações, o amor de Deus se renova e cresce no nosso coração. Porque nós sabemos que pelos bons, alguém outro morreu, mas pelos maus, quem morreu? Foi Jesus morre. Isso é meu pai, eu vou explicando as coisas, e até lá, mas eu vou terminar. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente quer que Deus faz, mas você está aqui por algo. Não olha a quantidade, não olha para o irmão. Mas o que você veio dar para Deus agir? Glória a Deus. Ali, irmãos, ou viver pela fé, quando Deus vem dizer para Abacuque, olha, Abacuque estava olhando a condição do povo. Abacuque com o coração quebrantado, e olha, vendo a sua nação decaindo, vendo a sua nação e sendo escravizada, os profetas anunciando a ruína, e o povo parecia que não se importava, vendo Jeremias e outros anunciando, vendo o sofrimento do seu contemporâneo, mas ele estava ali, triste, cada vez mais vendo o mal crescendo. A sua nação, como nós vemos hoje, não é diferente. Cada vez mais o mal parece, olha, não tem justiça neste mundo. Parece que a única coisa que prevalece é o mal. Eu olho para o Salmo 73, o escritor vem falar isso, Senhor. Olha os maus, eles tingem os seus pescoços com colares. Olha, quando eu cheguei na casa do Senhor, eu fiquei como um animal. Mas eu sei que o fim deles é próximo. Mas, Senhor, olha, me guarda, me guia pelo teu caminho. A fé, que é o que move montanhas. Jesus falou, olha, se tu tivesse fé, também do Deus de mostarda, e não duvidares, no teu coração assim sucederá. Eu não sei qual é a causa que você veio buscar, mas Jesus, olha, Jesus veio nos mostrar o caminho. E qual é o caminho? Jesus ali, irmão, sendo filho de Deus, ele padeceu, mas ele viu a recompensa que Deus deu para ele, o qual hoje é o nosso consumador e autor da minha e da sua fé. É o Glória a Deus! Para mim e para você entrar lá. É o qual você
inimizade que havia entre o homem e Deus. E abriu a porta para mim e você hoje, mediante eles, nós temos livre acesso ao Pai. Onde simplesmente eu prostrar meu joelho nesse lugar, eu tenho acesso, e como dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Olha, irmãos, não retenha a firme confiança, mas olha, tenha fé em Deus, ao qual você pode chegar diante do trono da graça do Senhor. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Paulo e Silas na prisão, não tinha nada. 10 irmãos acorrentados, mas que Paulo falou? Nós vamos adorar a Deus e cantar hinos. Glória a Deus! Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros. Não desista, não é porque não está acontecendo hoje, isso não quer dizer. A fé é isso, é eu confiar em Deus e saber que o melhor eu tenho reservado para mim. O que eu preciso fazer? Não me deixar me levar pelo curso do mundo, mas simplesmente me deixar me levar pela palavra, porque eu tenho que ir conforme está aqui. Porque não importa, por mais que Deus me levanta, se eu não seguir o que está escrito na sua palavra, não tem jeito, porque nós entendemos que a desobediência, a palavra de Deus, a negligência, traz consigo consequências. Lembra disso do rei Davi? O rei Davi achou que era como ele pensava, quando foi levar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Como eu tinha levado a arca da aliança? Ah, irmão, naquele tempo era aquele. Mas hoje nós temos a arca da aliança física com nós. E o que é? O Espírito Santo, lembra que Deus falou? Não vos deixarei só, mas eu vou enviar o conselheiro. O Espírito Santo, na verdade, o mundo não pode escrever, mas eles não vêm, mas vós não vereis, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Davi colocou na carroça de boi sem reverência, e foi achando que era a sua maneira. E foi quando chegou, passou, ficou, Pérez os tocou. Quando tocou, a consequência veio. Ali se arrependeu, ficou com medo. Mas aí depois, quando ele ouviu, o vendedor prosperando com a sua presença em casa, ele falou, não, preciso trazer a presença de volta para minha casa. Glória a Deus! Isso para minha casa. Eu preciso levá-lo. Mas irmão, e como é que eu faço isso? Davi se perguntou. Vamos na lei. Ah, Deus ordenou, olha, levitas tem que levar. E quando ele levou a arca para Jerusalém, ele levou conforme é. Então não adianta eu querer achar que a fé é fazer a minha maneira, mas é saber que em tudo Deus está agindo em meu favor. Ainda que venha a cova, ainda que venha a fornalha, ainda que venha grande, Jesus falou. Mas quem é bom? Glória a Deus! E como a gente vence o mundo? Pela nossa fé, de tanta maneira. A fé é entender que Deus está agindo. Porque, irmãos, como que Deus vai curar a nossa enfermidade se eu não acreditar que Ele pode? Como é que Deus vai salvar a minha família se eu não entender que Ele pode salvar a minha família? Então é isso, eu não me conformar com os padrões deste mundo. Lembra de Hebreus 12, 2? E não vos conformei com os padrões deste mundo, mas para que vocês sejam transformados pela plena renovação da vossa mente. Para que vocês vivam e experimentem qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim e para a sua vida, se Deus tem prazer em ver o nosso sofrimento, só que muitas das vezes somos nós que procuramos o sofrimento. Ah, irmão, não tem procurado? Não, quem procura sofrimento? Quando você desobedece, você atrai sofrimento para a sua vida. É o que Deus quer? Não. Mas quando você se arrepende, verdadeiramente busca Ele, Ele está disposto a dar a sua vida. Irmão, é só daqui que o Senhor me conduziu. E vamos ler, né? Se eu não me engano, é 2 Coríntios capítulo 9, né? 2 Coríntios capítulo 9. 11:23. Acho que é 11:23. 11:23. 11:23, né? Vamos fazer a menção da palavra da Santa Ceia. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, é isso. O mundo pode estar cada vez mais em decadência, mas olha para Cristo. Quando Jesus estava partindo, ele sabia que ele deu o exemplo que ele sofreria, mas a alegria dele estava no Pai. Todo irmão leu ali, Salmo 37, versículo 4, eu guardei para mim.
Busque a alegria no Senhor. Que Paulo exortou o povo, os irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegre. Tenha prazer no Senhor. Busque o Senhor. A fé me entender não é como eu estou me sentindo, mas é quem Deus é. Louvar a Deus em sua santidade não é como eu me sinto ou quem eu sou, mas é quem Deus é. E eu tenho que ofertar um sacrifício de louvor a Ele, pelo que Ele faz e pelo que Ele já fez. Glória a Deus! Muito na sua vida. Quantas vezes você pensou que era o fim? Quantas vezes você achou que iria morrer? Mas você está aqui de pé. Então isso é um motivo para glorificar e louvar o Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Tá? Agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, magnífico e soberano Deus. Oh, glória a Deus. Soberano Deus, nada se compara a ti, nada se iguala a ti. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, te adorando, te bendizendo e participando deste culto do em memória de Cristo, de ação de graça, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O qual nos trouxe vida e restauração, o qual nos reconcilia contigo. Pai, nós apresentamos a ti este pão e este suco que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Pai, nesse momento que o Senhor venha transformar no corpo e no sangue de Cristo, Senhor. Que ao tocar nos nossos corpos, Senhor, venha transformar a nossa carne na carne de Cristo, o nosso sangue no sangue de Cristo. Venha nos renovar e nos restaurar, venha encher-nos de fé e nos ajudar na caminhada, Senhor, rumo à terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, e declaramos consagrado e santificado a Ti, meu Pai. E é o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E declaramos abençoado e santificado, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele.
Ele, em nome de Jesus. Pode nos comer. Prepara para nós um caminho para eu posso me achegar. Agora, irmãos, seminentemente, vamos cada um tomar o sangue de Jesus e nos purificar. Somente Ele pode nos purificar esta noite e todas as vezes. Ele é o nosso Redentor e o nosso Senhor. E esta noite oportuna, Senhor, lava-nos, purifica-nos e nos ajude cada vez mais a caminhar na Tua direção. Direciona os nossos passos e os nossos caminhos. E nos ajude, nos ilumine a nossa mente e o nosso coração com a Tua palavra e com a Tua verdade. Glória E nos dê força. Pode nos beber, irmãos. Em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora os convida a chegar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminta tua alma saciar. Vem chegar o mestre chama, vem chegar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, agricultura graça, vem faminto a Jesus, vem chegar. Os discípulos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus o manda outra vez para ti. Ao clamar a traidão, e fogo, peixe, pão, e Jesus te convida a se abrir. Nós sabemos que a sombra do Onipotente é sobre mim, cabeça de poderio do nosso. Tu és o nosso Altíssimo, ó Deus, para a glória do Mesmo hoje Em ti nos abrigamos, poucos pães multiplicou, e cada vez mais nos ajuda a caminhar na tua direção. vem Nos faminto ajude a cada vez mais olhar para ti, ó Deus, consumador da nossa fé. Sabemos que a nossa recompensa vem de ti. Nos ajude a cada vez mais a ter os nossos olhos focados em ti, Senhor, te louvando e te bendizendo. Não olhando e não nos entregando para as circunstâncias que enfrentarmos,
em si, Senhor. E nos ajude a nunca nos apartar do Senhor e da tua presença. Fortaleça, Senhor, tão como neste momento, mas fortaleça-nos, Senhor, por todos os dias da nossa vida. E nos ajude, Senhor, todos os dias, nos renovando, nos dando força e nos ajudando cada vez mais a caminhar. Nos ajude a combater o bom combate da fé, terminar a carreira e guardar a fé. Nós sabemos que é o Senhor a nossa recompensa e o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo. O Senhor é a nossa abrigo, a nossa torre forte. E nós sabemos que o Senhor nada pode intervir, nada pode falar. Porque é do Senhor que vem a nossa paz. E Pai, eu te peço que toda a paz e a confiança em cada coração que está aqui. Não sei se há coração amargurado ou triste, desanimado, mas a alegria que nos dá é o Senhor. E eu te peço mais uma coisa, meu Pai, antes de estar entregando esse microfone. Senhor, neste momento, Pai, envia teus anjos com espada de fogo, de onde houver algum demônio, de onde houver todo o levante de principados, de profetais das trevas, os quais de tristeza, angústia, medo, dúvida, incerteza, Pai. Envia teus anjos com espada de fogo e Glória a Deus! e lance os no abismo, Senhor, e venha nome de Jesus, alegria e paz aos corações que estão aqui presentes, Pai. É o que eu te peço, e fique conosco, usa-nos, leve-nos em paz e nos ajude a cada vez mais estarmos na tua casa, na tua presença, te louvando e te bendizendo, para a glória e louvor do teu nome, Pai Santo. É o que eu te peço. Te louvo, te adoro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja conosco, Glória a Pai. Deus. E porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? E nos ajude a ser contigo, Pai. E seja conosco, é o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, se alguém que está passado pelo caminho do Senhor quer vir a Ele, hoje é uma noite oportuna. Todos podem te abandonar, mas Jesus nunca te abandona.